Prepare-se para conhecer a incrível história de um homem que desafiou a velocidade dos cavalos do rei na antiguidade. Em um evento surpreendente, um homem comum realizou uma façanha extraordinária, superando a força e a rapidez dos mais nobres cavalos reais. Neste vídeo, desvendaremos esse mistério e exploraremos o poder por trás dessa incrível conquista. Fique atento, pois a história que você está prestes a ouvir é uma das mais fascinantes da Bíblia. Em uma época de grande tensão religiosa e política em Israel, surgiu uma figura poderosa que desafiou os reis e os deuses falsos da época. Movido por uma força divina, esse homem realizou feitos que nos deixam assombrados até hoje. No livro de 1 Reis, capítulo 18, encontramos um dos momentos mais extraordinários de sua vida, após um dramático confronto com os profetas de Baal. Ele demonstrou não apenas seu poder espiritual, mas também uma surpreendente força física, mudando a história e reforçando a fé de um povo. Para compreender a extraordinária façanha desse homem, devemos conhecer o contexto histórico em que ele viveu. Naquela época, Israel estava sob o governo do rei Acabe e sua rainha Jezabel, que promoviam a adoração ao deus pagão Baal, causando grande divisão entre o povo. Baal era considerado o deus da fertilidade e das tempestades, e seus cultos frequentemente envolviam rituais contrários às leis de Deus. A corrupção espiritual e moral se espalhava, e o verdadeiro Deus de Israel parecia ter sido esquecido. Nesse cenário caótico, surgiu um poderoso profeta chamado por Deus para restaurar a fé e a obediência entre os israelitas. Sua missão era clara: enfrentar os falsos deuses e demonstrar que o Senhor era o único Deus verdadeiro. Este contexto de conflito religioso e político preparou o cenário para o incrível acontecimento que estamos prestes a explorar. Elias, o profeta chamado por Deus, desafiou diretamente os profetas de Baal para um confronto épico no Monte Carmelo. Ele propôs uma prova definitiva para demonstrar quem era o verdadeiro Deus. Tanto Elias quanto os 450 profetas de Baal deviam preparar um sacrifício em um altar, mas sem acender fogo. O verdadeiro Deus seria aquele que respondesse com fogo do céu para consumir o sacrifício. Desde a manhã até o meio-dia, os profetas de Baal clamaram, dançaram e se cortaram, esperando uma resposta, mas nada aconteceu. Nenhum som, nenhum fogo, apenas silêncio. Elias então começou a zombar deles, sugerindo que talvez seu Deus estivesse dormindo ou ocupado com outra tarefa. À tarde, Elias reuniu o povo e reconstruiu o altar do Senhor com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Ele cavou uma vala ao redor do altar, colocou a lenha, preparou o sacrifício e ordenou que enchessem 4 jarros com água e os despejassem sobre o sacrifício e a lenha. Ele repetiu a ordem 3 vezes, até que a água encharcou tudo e encheu a vala ao redor do altar. Então, Elias orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que se saiba hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz todas essas coisas por tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar a ti. Imediatamente, o fogo do Senhor caiu do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e até a água da vala. Ao ver isso, o povo se prostrou e exclamou: O Senhor é Deus. Essa confrontação não apenas demonstrou o poder do Deus verdadeiro, mas também expôs a falsidade dos ídolos, restaurando a fé do povo de Israel. Após o dramático confronto no Monte Carmelo, Elias sabia que sua missão ainda não havia terminado. Ele tinha uma mensagem importante para o rei Acabe. A seca que havia assolado Israel durante 3 anos estava prestes a terminar. Elias disse a Acabe: Vá, coma e beba, porque ouço o ruído de uma grande chuva. Enquanto Acabe subia ao monte para celebrar, Elias se preparou para um momento crucial. Ele subiu ao topo do Monte Carmelo, se prostrou com o rosto entre os joelhos e começou a orar fervorosamente. Sabia que a chuva prometida por Deus estava para cair, mas ainda não havia sinais dela.
Elias enviou seu criado 7 vezes para olhar em direção ao mar. Nas primeiras 6 vezes, o servo voltou sem novidades, mas na 7ª vez viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem subindo do mar. Elias reconheceu isso como um sinal de que a chuva estava a caminho. Então, enviou seu servo para avisar a Acabe que preparasse seu carro e descesse antes que a chuva o impedisse. O ambiente estava carregado de expectativa e a tensão no ar era palpável. Elias, movido por uma força divina, cingiu os lombos e se preparou para o que viria a seguir. Com determinação inabalável e fé absoluta, ele estava disposto a realizar uma façanha extraordinária, algo que desafiasse a lógica humana e demonstrasse mais uma vez o poder de Deus. Enquanto Acabe se preparava para partir em seu carro puxado pelos melhores cavalos, Elias se dispôs a correr, impulsionado por uma força divina. Com a confirmação da pequena nuvem, Elias sabia que a grande chuva estava prestes a chegar. Ele havia advertido Acabe para que preparasse seu carro e descesse rapidamente antes que a tempestade o detivesse. O rei Acabe, confiando na velocidade e força de seus cavalos, iniciou sua viagem de volta a Jezreel. Enquanto isso, Elias se preparou para um momento crucial e se posicionou para correr. Elias não era apenas um profeta poderoso em espírito, mas também estava prestes a demonstrar uma força física extraordinária. O que aconteceu a seguir foi nada menos que um milagre. Cada passo que Elias dava era impulsionado por uma fé inabalável e um propósito maior. Ele não corria apenas com suas próprias forças, mas com a energia divina que lhe dava poder. Imagine a cena. Um homem aparentemente comum superando os cavalos mais velozes do rei, não graças a seu treinamento físico, mas à força de uma fé profunda e uma missão divina. Elias não apenas correu, ele voou sobre o terreno, demonstrando que com Deus tudo é possível. Esta extraordinária façanha não só demonstrava a incrível habilidade física de Elias, mas também reforçava sua autoridade como profeta de Deus. A corrida de Elias serviu como um poderoso testemunho a todos que a presenciaram, deixando claro que o Deus de Israel estava com ele e lhe concedia uma força sobrenatural. Esse acontecimento marcou profundamente todos os que estavam presentes, deixando uma impressão duradoura do poder divino. Elias chegou a Jezreel antes de Acabe, demonstrando que o poder divino que o movia era maior que a força dos cavalos do rei. A chegada de Elias não foi apenas uma façanha física, mas uma poderosa declaração espiritual. Quando Elias chegou às portas de Jezreel, já havia percorrido uma distância considerável em condições extremas, algo que teria sido impossível sem a intervenção divina. Sua chegada rápida não só surpreendeu Acabe, mas também impactou todos os que presenciaram o acontecimento. A cidade de Jezreel, que havia estado esperando ansiosamente o retorno do rei e a notícia da chegada da chuva, viu pela primeira vez a figura solitária de Elias, que trazia consigo a prova do poder de Deus. Esse momento simbolizou a vitória do poder divino sobre as forças humanas, reforçando a mensagem de que Deus estava com Elias e que a verdadeira força e velocidade procediam do Senhor. A chegada de Elias a Jezreel marcou o final de uma jornada épica e o começo de uma nova era de fé e esperança para o povo de Israel. A façanha de Elias não só impressionou os que a presenciaram, mas também reforçou sua autoridade como profeta de Deus. A corrida simbolizava a urgência e a importância da mensagem que Elias trazia. Era a prova viva de que, quando nos alinhamos com a vontade de Deus, somos capazes de superar os limites humanos. A velocidade e a força de Elias, impulsionadas pelo poder de Deus, eram uma clara demonstração de que Deus pode operar milagres através de seus servos. Para o povo de Israel, esse acontecimento foi um poderoso lembrete de que Deus estava presente e ativo em suas vidas, disposto a intervir e realizar o impossível. A corrida de Elias se tornou uma história de inspiração e fé, demonstrando que a confiança em Deus pode permitir-nos realizar façanhas extraordinárias. Até hoje, a história de Elias superando os cavalos do rei continua a inspirar gerações,
lembrando-nos do poder da fé e da capacidade de Deus para operar milagres através de seus servos fiéis. A história de Elias deixando para trás os cavalos do rei Acabe é muito mais do que uma impressionante façanha física. Ela nos oferece profundas lições sobre fé, obediência e o poder de Deus. Elias não confiava em suas próprias forças, mas na força que Deus lhe dava. Ele sabia que, para cumprir a vontade de Deus, precisava entregar-se por completo ao Senhor. Esse nível de fé e dependência de Deus é algo a que todos podemos aspirar em nossas vidas. Refletindo sobre essa história, vemos que Elias nos mostra o que é possível quando estamos alinhados com os propósitos de Deus. Sua corrida não foi apenas um ato de velocidade, mas um símbolo da urgência e importância da mensagem de Deus. Elias nos ensina que, apesar dos obstáculos e adversidades, a fé em Deus pode permitir-nos alcançar o inimaginável. Além disso, a história de Elias é um poderoso lembrete de que Deus está sempre presente, disposto a nos apoiar em nosso caminho. Quando enfrentamos desafios, podemos lembrar que, assim como Deus deu a Elias a força para correr à frente dos cavalos, Ele também pode nos dar a força para superar nossos próprios desafios. A chave está em confiar plenamente nele e seguir sua orientação. Em nossa vida diária, podemos aplicar os princípios desta história, confiando em Deus em todas as circunstâncias. Se estivermos dispostos a nos submeter à sua vontade e confiar em sua força, podemos ser testemunhas de milagres e realizar façanhas extraordinárias. A corrida de Elias serve como um testemunho eterno do que é possível quando temos uma fé inabalável e obedecemos a Deus. Que esta história nos inspire a todos a buscar uma relação mais profunda com Deus e a confiar nele para que nos guie e nos dê poder em todos os âmbitos de nossa vida. Que corramos nossas próprias corridas com a mesma fé e determinação que Elias, sabendo que com Deus tudo é possível. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o tema do vídeo, sempre respeitando a opinião dos outros. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos, dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.